Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste quarto trimestre de 2020, estamos estudando uma lição por tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição desta semana tem por tema Quem era Jó? Lembrando aos nossos professores, estudantes e assinantes desse canal, frequentantes da escola bíblica, que nesse comentário eu não irei seguir o passo a passo dos tópicos como está na lição, mas eu irei trazer subsídios complementares para seu melhor aprendizado e aproveitamento na EBD. Nesta segunda aula, eu irei falar sobre a pessoa de Jó e sobre quem ele era. E para começar, primeiramente, Jó é um personagem histórico, ou seja, ele de fato existiu. Ele não era um personagem mitológico, como dizem alguns estudiosos e teólogos liberais. Veja em Jó, capítulo 1 e o versículo 1. Assim está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Perceba o emprego do verbo haver. Ainda em Ezequiel, capítulo 14, e o versículo 14, assim está escrito: Ainda que estivesse no meio dela, desses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor. Perceba que um autor da Bíblia, no caso o profeta Ezequiel, cita os nomes de personagens antigos, indicando a realidade de sua existência. E nessa passagem, Ezequiel, que o profeta Ezequiel relata, é o próprio Deus quem está mencionando o nome de Jó. Portanto, dizer que Jó não existe seria o mesmo que dizer que Deus estaria mentindo, porque um outro autor bíblico registra a existência de Jó. Ainda em Tiago capítulo 5, versículo 11, assim está escrito: Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Mais uma vez, temos aqui um outro autor, agora no Novo Testamento, dessa vez citando Jó como um exemplo de paciência para os cristãos. Portanto, é errado dizer que Jó foi um personagem puramente mitológico. A Bíblia fala de Jó e atesta a sua existência. Portanto, Jó é um personagem que a Bíblia aponta como alguém real. Bom, a Bíblia diz que Jó era da região chamada de Uz. E como eu já disse na aula anterior, há uma discussão sobre que região específica seria essa. Porém, há uma sugestão entre os comentaristas bíblicos de que essa região fosse a região dos midianitas, que atualmente seria onde hoje fica a Arábia Saudita ou o Iêmen. Uma outra coisa que eu também disse na primeira aula é que Jó não era um judeu, até porque a época em que Jó viveu era de um período anterior à formação do povo hebreu. Então temos no livro de Jó uma particularidade, uma curiosidade a mais, porque é um livro que fala de um gentio, ou seja, um não judeu, e que ao mesmo tempo é enaltecido. Esse gentio mostra um padrão de conduta moral muito alto. A Bíblia é realmente um livro divino nesse ponto, porque como sabemos, a Bíblia é primeiramente um livro histórico dos judeus, e portanto o nacionalismo dos judeus jamais permitiria que um relato de um gentio entrasse para o compêndio judaico, ainda mais com uma grande mensagem de lição moral e de fidelidade, onde nenhum judeu ortodoxo poderia encontrar defeito. Então, nós temos o relato de um gentio com uma vida de santidade, de piedade, antes mesmo dos judeus. Mas Jó faz parte de um seleto grupo de pessoas na Bíblia que não fazia parte da linhagem de Abraão, porém que conhecia a Deus e andava em fidelidade com ele. Dentre estes nós podemos citar aqui Melquisedeque, o próprio Abraão, que era antes dos judeus, Jetro e até mesmo o profeta Balaão, antes de pecar.
Essas pessoas, com certeza guardavam os ensinos deixados por Noé, que também não era judeu, foi antes da formação dos judeus. Bem, segundo o capítulo 1, Jó era um homem mais rico de sua época, era o homem mais poderoso de sua época, financeiramente falando. Um homem de muito respeito e muita honra. Interessante é que quando lemos o conteúdo, o escritor, ele vai ordenar no livro de Jó, quando você vai ler, as áreas da vida de Jó em uma sequência pedagógica, que tem muito a nos ensinar. Veja, primeiro ele vai falar das características morais e espirituais de Jó. Depois ele vai falar da família de Jó. E só depois ele vai mencionar a riqueza e o patrimônio de Jó. Portanto, a dica do texto é que devemos atentar para os valores e não para preços, né? Primeiramente, devemos nos atentar para valores espirituais e morais e éticos. E em segundo ou terceiro plano, as coisas materiais e físicas. Então, o primeiro capítulo de Jó segue essa ordem cronológica das etapas da vida de Jó, que vai definir quem era Jó. Primeiro, Deus. Segundo, seus valores éticos e morais, juntamente com a sua família. E terceiro, a sua vida financeira, que era muito próspera. Jó poderia ser o homem mais rico do mundo em sua época, mas o que despertava a atenção de Deus em Jó eram as suas características morais e éticas, e sobretudo espirituais. A verdade é que o valor da vida de Jó não estava na sua riqueza, certo? Mas em sua fidelidade, em sua honestidade. E nisso podemos ver que a teologia do fique rico não tem respaldo algum no livro de Jó. Portanto, é um erro dizer que a Bíblia ensina que a riqueza seja sinônimo de alguém obediente a Deus. Isso é uma falácia. Se fosse assim, os homens mais ricos do mundo seriam os maiores exemplos de fidelidade e obediência a Deus. A condição social não é comprovação de boa condição espiritual. Como você verá ao longo da leitura do livro de Jó, não será a sua riqueza que vai indicar a sua comunhão com Deus, mas o seu caráter de integridade, de fidelidade e de obediência e temor a Deus. O interessante é que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia e, portanto, desde o início a palavra de Deus já combatia essa praga chamada teologia da prosperidade, que hoje todo mundo diz que é contra. Mesmo assim, é o que mais se vê nas igrejas, principalmente entre os pentecostais e os neopentecostais. É só você dar uma olhada nos hinos de triunfalismo, nas pregações positivistas e nos cultos carregados de produto religioso. Eu chamo de produto religioso porque o indivíduo vem à igreja e de forma puramente religiosa cumpre uma campanha de 7 quinta-feiras, né? Sei lá, chama de quinta-feira da vitória, quinta-feira derrubando as muralhas, paga um voto em dinheiro e em seguida espera que todos os seus sonhos sejam realizados. Principalmente o de ficar rico. Veja que isso é uma armadilha e um engano de Satanás. O Senhor Jesus disse em Lucas 12, versículo 15, acerca daqueles que desejam somente a riqueza. Assim está escrito: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Veja, são as palavras de Jesus aqui. Bem mais do que você imagina, a vida com Deus é muito mais valiosa do que a riqueza que você possa possuir. Bem, mas sobre as características de Jó, o capítulo 1 e o verso 1 diz que, primeiramente, ele era uma pessoa sincera. E uma pessoa sincera é uma pessoa leal, verdadeira. E a palavra de Deus orienta
que o verdadeiro cristão seja um homem ou uma mulher sinceros. Veja, primeira carta de Paulo a Corinto, capítulo 5, versículo 8, assim está escrito: por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Pão sem fermento, o texto quer dizer. Segundo, Jó também era reto, que quer dizer justo, porque ele não buscava criar regras ou argumentos para justificar os seus erros. Ele simplesmente seguia os padrões éticos e morais estabelecidos por Deus. Terceiro, Jó era uma pessoa temente a Deus. A palavra temor aqui não é no sentido de medo, mas de respeito e de reverência. Ou seja, o temor de Jó por Deus era um sentimento de subserviência. Ele reconhecia a pessoa soberana de Deus e ele reconhecia que ele deveria ser adorado. Mas acima de tudo, ele era um humilde e temente servo de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31, veja o que o Senhor disse. Assim está escrito: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Perceba que nesse texto, ele está indicando que o temor de Deus gera comunhão com Deus, entre Deus e o homem. E essa comunhão é muito relevante para que Deus ouça o clamor dos que o temem. Bem, como Jó tinha convicção de sua integridade, ele, durante a sua prova, se queixava justamente do silêncio de Deus. Isso porque Jó sempre teve comunhão com as orientações de Deus em seu coração. Daí, porque ele se queixa que durante a sua prova, ele clamava a Deus e Deus, por um determinado tempo, ficou em silêncio. Mais para frente, ao longo dessa lição, nós iremos estudar que chega uma hora em que Deus brada de dentro do redemoinho e fala com Jó. Mas na provação, ele sofreu com Deus em silêncio. E isso deixou Jó curioso e confuso. Ainda falando das características morais de Jó, o versículo 1 diz que além dele ser uma pessoa sincera, reta e temente a Deus, o texto diz que ele se desviava do mal. E isso é muito importante porque o fato de Jó se desviar do mal, o texto nos mostra aqui duas verdades. A primeira é mais uma realidade, né? Que o mal, ele existe e não pode ser negado. Segundo, todos os que temem a Deus e pretendem servi-lo devem se afastar dele. Jó não era um super-homem. O segredo de Jó, o segredo do sucesso de Jó se dá pelo simples fato de que ele evitava se envolver com o pecado e fugia da corrupção. Aqui está uma dica do texto para que você possa vencer os vícios e as tentações, que é desviando-se do mal, fugindo dela. Uma das maneiras de se vencer vícios, dependências, tentações, é se manter longe o máximo possível. Evitar qualquer tipo de contato físico, visual, ou até mesmo evitar o contato por meio do olfato e do paladar. Se você quiser vencer a tentação, então não veja, não cheire, não prove e não toque. Procure se afastar, seja vigilante. Provérbios 27, versículo 12, assim está escrito: o avisado vê o mal e esconde-se, mas o simples e tolo passa e sofre a pena. Bem, depois do versículo 1, descrever as altas e nobres características morais e espirituais de Jó, o versículo 2, como falei no início da aula, em sequência, vai falar da família de Jó. E só no versículo 3 é que o texto finalmente vai descrever a riqueza e o patrimônio que ele possuía.
Essa ordem cronológica do texto nos dá a dica de que para Jó o importante, primeiramente, é a vida com Deus, depois a família e só então os bens materiais. Ao contrário do que se vê hoje. O versículo 2 diz que lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. E nascimento de filho, aqui a expressão nasceram, é uma bênção na vida de Jó. Veja Salmo 12, Salmo 127, 3. Assim está escrito: Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, o fruto do ventre, segundo a Bíblia, é chamado de galardão, de recompensa, de presente. Infelizmente, a sociedade egoísta e hedonista, hipócrita, traz uma narrativa pejorativa da família, relativizando e banalizando a vida e a família tradicional. Mas na vida de Jó, o texto é bem claro: lhe nasceram 10 filhos. Para Jó e para a Bíblia, ter filhos é uma bênção. Bem, como o direito de nascimento é uma bênção, a vida deve ser protegida e ela é sagrada. Portanto, jamais pode ser violada. A Bíblia condena veementemente o aborto. Portanto, o texto diz que nasceram a Jó 10 filhos. A Bíblia diz que cada 7 dias Jó oferecia sacrifício a Deus para cada um de seus filhos. No caso, seriam 10 sacrifícios ao todo. E aqui nós temos uma ideia que o texto vai nos dizer, vai revelar, que Jó dava o exemplo aos seus filhos, ensinando a eles a adoração e o sacrifício verdadeiro ao Deus verdadeiro. Jó realizava um culto doméstico semanal com sua família. Isso também nos ensina que todo pai é um sacerdote de seu lar. Veja 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. Assim está escrito: Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Por fim, o versículo 3 finalmente nos fala que Jó possuía um grande patrimônio. Jó, de fato, tinha recebido de Deus a bênção da prosperidade. O texto diz que ele possuía 7.000 ovelhas, que ele possuía 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, a fim de permitir que ele administrasse o seu patrimônio. Veja que Jó possuía grande riqueza. Jó possuía um grande patrimônio, mas isso não... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Mas isso não o impediu de que ele temesse a Deus. A vida de Jó é um grande exemplo de como alguém pode honrar a Deus não se importando com a riqueza. Ele, independente da sua aprovação ou das suas posses, permaneceu fiel. Eu encerro com um texto que está em Jeremias, no capítulo 9, e o versículo 23 e 24. Assim está escrito: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Que Deus te abençoe muito, e se Ele permitir, nos encontraremos na próxima aula. Deus te abençoe.